A vida de São José, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. Estamos na chegada dos Reis Magos. José desejava ardentemente que todas as pessoas viessem reconhecer os grandes benefícios que Deus havia feito à humanidade ao mandar o seu unigênito encarnar-se no Messias e assim redimi-la de seus pecados. Entretanto, vendo que as pessoas não o conheciam e não o compreendiam, sentiu-se aflito e preocupado e pedia ao Senhor para que conduzisse o gênero humano ao reconhecimento dessa tão grande dádiva, que todas as pessoas se mostrassem agradecidas e, mais ainda, que o seu benfeitor fosse adorado e respeitado devidamente. Esperava também poder ainda ver muitas outras obras prodigiosas do Altíssimo, ainda naquela gruta, conforme Maria o tinha já informado. Antes da chegada dos Reis Magos, certa noite, o anjo lhe falou, como sempre durante seu sono, sobre a vinda futura de 3 reis do Oriente, que viriam adorar ao Redentor e oferecer ricos presentes. E que ele deveria ficar muito satisfeito com isso, pois através deste acontecimento seriam satisfeitos, pelo menos em parte, todos aqueles desejos que tinha em seu coração, de que assim seriam atendidos suas justas pretensões. Acordado, o santo louvou e agradeceu ao Senhor que se dignara atender seus pedidos e, tomado de grande júbilo, contou estes fatos para Maria, que, apesar de ciente dos mesmos, nada demonstrou neste sentido. Alegrou-se junto com ele e se mostrou muito satisfeita em saber que o divino infante seria adorado pelos 3 reis e que eles lhe ofereciam presentes e sua vassalagem. E neles a humanidade toda estaria reconhecendo e adorando ao Deus verdadeiro, e ambos então renderam muitas graças por tão grande acontecimento. Em seguida, José perguntou a ela se seria vontade divina que eles se deixassem encontrar em meio a tanta pobreza naquela gruta ou deveriam procurar maiores comodidades ou local mais decente para receberem tão importantes personagens. Embora o anjo lhe tivesse dito que eles viriam àquela gruta, ainda assim desejava saber de Maria se deveria tomar alguma providência. E ela, sabendo já de tudo, lhe respondeu que aquele lugar tinha o beneplácito divino e pediu ao Senhor para que lhe mostrasse sua vontade a respeito. E o Deus menino então manifestou sua vontade neste sentido, e que eles deveriam mesmo permanecer ali e obedecer à vontade de Deus. Não deveriam ter qualquer preocupação com sua pobreza, pois nela os 3 reis reconheceriam os imensos tesouros do Rei Supremo, seu grande poder, e iriam adorá-lo e a ele oferecer seus corações. José, com um misto de humildade e vergonha, ouviu atentamente a resposta e imediatamente se submeteu àquela vontade, sentindo-se ainda mais maravilhado com a grandeza das obras de seu Deus. E vieram os 3 reis magos do Oriente para a adoração do menino Deus. José, vendo o que se passava entre eles e o menino Jesus, permanecia estático e atônito. Teve grande respeito pela humildade, amor e devoção que mostraram e também pela dignidade, afabilidade e graça mostradas pelo divino infante naquela ocasião. E o santo podia mesmo observar como eles se mostravam influenciados por aquela sua graciosidade toda
e de como foram iluminados e reconheceram a divina majestade envolta naquela sua aparência humana. E ele desfrutava em ver tão honorificado o seu Deus encarnado e também a feliz sorte dos 3 reis. Tendo eles adorado o Deus menino e desfrutado de suas graças em seus alegres espíritos, passaram então a congratularem-se com a Divina Mãe e com ele próprio, a quem invejaram a grande sorte, tendo também muitos se alegrado por ele. José falou-lhes somente algumas poucas palavras, todas elas, porém, repletas de penetrante amor. E os 3 reis puderam então tomar conhecimento dos grandes méritos do santo e entenderam com que grande dignidade ele havia assumido aquele posto tão difícil, e o tiveram por cheio de virtudes e qualidades. E pediram insistentemente para que rezasse para aquele rei pela salvação deles próprios e também de todos os seus súditos, pois ele tinha a grande felicidade de poder estar sempre em sua companhia e de desfrutar aquela sua tão adorável e amável presença. José lhes prometeu assim agir e lhes afirmou sua satisfação de que tivessem comparecido no sentido de reconhecer e adorar ao Deus verdadeiro. E então os 3 reis magos partiram de volta para os respectivos reinos, após terem feito suas oferendas e de terem sido iluminados e brevemente instruídos por Maria e José a respeito dos mistérios envolvendo aquela nova fé. O casal permaneceu na gruta junto com o menino Jesus. Quando o santo se ajoelhou com grande humildade e reverência para adorar o seu Salvador novamente. Neste ato foi tomado de extraordinário êxtase, no qual lhe foram revelados mistérios e segredos referentes à vinda daqueles reis e sobre quanto Deus havia operado em suas mentes no interior daquela gruta. Foi informado também que, com o passar do tempo, a humanidade toda iria conhecer, adorar ao Deus verdadeiro. O santo muito se alegrou com as notícias e as contou para Maria, já ciente de tudo, e ambos rezaram então em conjunto. Em seguida, mantiveram-se entretidos conversando sobre a vinda daqueles reis e sobre o fato de que apenas eles, entre todas as pessoas do mundo, haviam sido considerados dignos para o reconhecimento e adoração do Deus verdadeiro, e mesmo considerando que o povo hebreu era o eleito de Deus, somente os simples pastores das redondezas haviam sido escolhidos para aquela mesma tarefa envolvendo o Messias nascido. Estavam verdadeiramente surpresos com os acontecimentos e se maravilhavam com os caminhos e ações escolhidos pelo Altíssimo. E por tudo isso, eles o louvavam através de efusivos agradecimentos. Observando atentamente os presentes deixados pelos 3 reis, José pôde entender perfeitamente seus significados ocultos. E muito se alegrou com eles, especialmente o incenso, do qual se serviram para honorificar o menino Deus. Não deu grande atenção para o ouro, pois, tendo escolhido livremente a pobreza, tinha aversão ao mesmo, utilizando-se de dinheiro tão somente para o absolutamente indispensável para a subsistência. Todo o resto foi destinado ao templo, no qual atendia também à vontade de sua esposa. Ele se mostrava muito satisfeito com aquelas visitas e não se cansava de agradecer ao Senhor e de rezar pelos 3 reis, e Maria o acompanhava com gratuidade e devoção. E eles foram extraordinariamente felizes nos 40 dias passados em Belém.
O santo recebia muitas graças e favorecimentos do menino Jesus e o tinha frequentemente em seu colo, com sua cabecinha repousando em seu peito. O menino lhe fazia muitas carícias de natureza infantil, ora olhando-o sorridente e amoroso, ora pousando sua divina cabeça em seu ombro, ora inclinando-a como que agradecido por tudo o que José fazia por ele. E através de tais atos o santo recebia continuamente novas graças e se alegrava imensamente em seu coração. Seu espírito se inundava em um grande mar de alegrias, no qual ele se consumia em amor ao seu Deus, a tal ponto que permanecia estático por longos períodos de tempo, ocasiões essas em que Maria precisava mesmo como que acordá-lo para que se alimentasse e não se debilitasse demasiadamente naquele tão grande amor que o consumia. Ele, na verdade, nem mesmo se lembraria dessa necessidade, não fossem os insistentes pedidos de sua esposa neste sentido. O santo mostrava intenso desejo em transmitir a todos os que visitavam o menino Deus as obras maravilhosas que o Senhor executava e de fazer com que todos o pudessem conhecer, louvar e adorar, além de lhe prestarem suas homenagens e agradecimentos. Comunicava tais desejos a Maria e ela prudentemente o aconselhava a manter secretas as manifestações divinas que haviam acontecido e que ele transmitisse somente o necessário àquelas almas que o procuravam. Argumentava que o Deus encarnado agiria por ele mesmo e se manifestaria para aqueles que fossem de seu agrado, que iriam então corresponder devidamente àquela graça. Ele os iluminará, dizia ela. No momento é melhor permanecermos somente maravilhados e calados, louvando, agradecendo e suplicando, através de amor e gratidão por todas as faltas cometidas pelas pessoas. José se alegrava com isso e mostrava de pleno acordo com ela. E agradecia, sendo que Maria o exortava então a render suas graças ao Senhor, que lhes concedia todas aquelas coisas. Repousando o menino na manjedoura, o casal se mantinha em conversas religiosas relacionadas com as grandiosas obras de Deus e o admirava, somente tendo pena pelo fato de ele encontrar-se naquele local tão pobre. O santo, nestas ocasiões, ansiava para que Maria o tomasse em seu colo, pois estava seguro de ser lá o local que ele mais apreciava. É bem verdade, entretanto, que ele frequentemente mostrava desejo de privar-se deste prazer, pois mesmo em sua tenra idade, já queria sofrer pelos pecados todos da humanidade, a fim de atender à justiça de Deus. Estando Jesus na manjedoura, algumas vezes José dizia para Maria: minha querida Maria, não seria talvez melhor se me desse o teu filho e que eu o mantivesse em meu colo e que ele assim ficasse algo mais confortável e eu também com isso me alegrasse? E ela, com suas características prudência e sensibilidade, lhe respondia que, querendo Jesus sofrer naquele desconforto, desejava que eles o acompanhassem em seu sofrimento. Queria que também sofressem por verem o seu sofrimento e que ficassem também privados do contentamento de tê-lo em seus braços. José inclinava então humildemente sua cabeça e se resignava à vontade de Deus, dizendo: de minha parte, sofro voluntariamente ao privar-me desta alegria. Entretanto, aborrece-me o desconforto de nosso querido filho, e isso muito me sensibiliza. Desejaria sofrer e até mesmo muito para que Jesus não sofresse. Mas é grande a minha tristeza quando vejo
o nosso Salvador e Redentor, padecer em tão tenra idade. Maria sofria muito ela mesma, pois sentia tais padecimentos de Jesus em dose muito mais alta, porque também o amava mais intensamente ainda. Contudo, ainda consolava seu marido e o animava a sofrer resignadamente, uma vez que isso era do agrado do Senhor, e dizia: Sabes, meu caro José, que no meio de tantas alegrias que temos, Deus nos faz também passar por agruras como esta. E não é nada fácil estar presente aos sofrimentos do nosso querido objeto de amor, principalmente por ser ele tão digno como é o nosso Jesus. Com tais palavras, o santo chorava e respondia: Sabes, Maria, que passo por sofrimento duplicado. O de ver nosso querido Jesus em padecimentos e também em presenciar estes teus sofrimentos, tu, a quem amo intensamente como sendo a sua mãe e minha esposa e fiel companheira. Este meu amor é também por todos os benefícios que recebi por teu intermédio, pelas muitas graças que pedistes ao Senhor por mim e pela grande misericórdia que tens comigo. Também como criatura amada e favorecida por Ele que és, cheia de graças e de virtudes. Podes assim imaginar o meu compadecimento em ver-te sofrendo, tu que és por natureza tão gentil, tão nobre, tão delicada. Maria, embora entristecida com essas palavras, mostrava a José que muito lhe agradavam o seu afeto e a sua bondade para com ela. E ele se contentava em saber que seu amor a agradasse, pois humildemente disso não se achava digno. E se entusiasmava dizendo para si mesmo: uma vez que a Mãe Divina agradam o meu afeto e a sinceridade do meu amor, certamente agradarão também ao seu Filho e meu Salvador. Portanto, que grande felicidade a minha, uma vez que estes meus sentimentos são de agrado para pessoas tão dignas e tão sublimes. Vamos continuar no próximo vídeo.